Tiago José? Tiago, sim. Tiago José Breitenbach. É melhor falar que Tiago José é mais barato do que Breitenbach. 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 Tá, vamos lá. Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo ao vivo no nosso estúdio o senador por Santa Catarina, Esperidião Amin, para falar sobre as ações do mandato, além de outros assuntos do contexto da política regional, estadual e também a nível nacional. Então, assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais, confira e também participa com a gente. Manda sua pergunta, manda seu comentário e ajude fazer esse programa junto com a gente. Senador Esperidião Amin, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Eu que quero agradecer, Gabriel, a você, a toda a direção e aos colaboradores do jornal que é histórico, que presta serviços inestimáveis a Chapecó e à região. Por isso eu quero agradecer pela oportunidade. E quero também agradecer às companhias, né? Nós estamos aqui com o vice-prefeito, nosso amigo Itamar, com Hélio Sela, ex-vice-prefeito, com os nossos vereadores, o vereador Nelson Kronbauer, o vereador Claimar, o vereador Sica, e também com o Jonas Bringuente, que representa aqui a torcida da nossa querida Chapecoense, pela qual nós continuamos a lutar. Acho que recentemente fiz um apelo ao Ministério das Relações Exteriores para que acompanhe as ações que seguem na Colômbia. Na Colômbia, a que está mais avançada é a ação judicial que transcorre na Colômbia, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Uma vez que no Brasil, o êxito que nós tivemos até aqui é muito modesto em relação à dor e às perdas daquele acidente. Quero saudar por isso meus companheiros de jornada aqui, o Nicolau, o Tiago José Breitenbach e, enfim, os companheiros de partido que estão me acompanhando neste dia que começou com uma visita ao Hospital Regional Senador Lenoir Vargas Ferreira, que eu tive a honra de construir, de equipar com radioterapia, e hoje trouxemos uma ajuda, uma emenda de custeio para custear as atividades, que é a coisa mais importante para o hospital, no valor de R$504 mil. Estamos, portanto, iniciando a nossa jornada, que se completa amanhã com a reunião mais importante, que é a reunião do Fórum Parlamentar, ou seja, a Bancada Federal de Santa Catarina, vem aqui para debater as maiores necessidades da região, não só de Chapecó, mas da região, nos campos da infraestrutura, da educação, da agricultura, da proteção do nosso meio ambiente para um desenvolvimento do agronegócio da maneira mais próspera, saudável e sustentável possível, né? Também as necessidades nos vários campos de saneamento básico, tudo aquilo que a região tenha e que dependa da nossa atuação em Brasília, nós estaremos inventariando amanhã e prestando contas também do que fizemos até aqui, né? Em dezembro de 2022, nós aprovamos a chamada PEC da Transição, que permitiu multiplicar por 4 os valores que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o órgão que cuida das nossas rodovias, também das ferrovias, conseguimos multiplicar por 4 os valores. E é isso que permitiu que o ministro Renan Filho viesse, como veio aqui, nós agradecemos, anunciar obras no valor de quase R$200 milhões para recuperação da 282, para as obras da 163, para as obras da 158, e amanhã nós vamos fazer um balanço disso. E não é apenas o senador Esperidião Amin, é a bancada federal, coordenada
pelo deputado Cobalcini, é uma coordenação que se faz por rodízio, e ele está saindo muito bem, assim como no primeiro ano tivemos a liderança da Carolina Detoni, daqui também. Ou seja, é um esforço de aprimoramento continuado que a gente desenvolve. E vai agora cumprir esta etapa amanhã. Então, acho que é uma reunião muito importante que eu quero destacar agora, exatamente pela necessidade da participação das forças vivas, dos sindicatos de trabalhadores, das lideranças empresariais, as lideranças políticas, prefeitos, vereadores da região, para nos darem os subsídios para fazer um bom trabalho. Nós todos sabemos que essa é a região que se destaca no Brasil como a maior produtora de proteína animal do mundo, num espaço territorial equivalente. E nós precisamos dotar a região dos recursos tanto tecnológicos, quanto de infraestrutura, quanto de estímulo econômico para que ela continue prosperando e sendo um exemplo de trabalho e de diversificação de atividades nos campos dos serviços, das indústrias, além do setor primário. Então é uma reunião muito importante que eu me orgulho muito de dela poder participar. Senador, o senhor falou da questão, né, de algumas ações que serão, inclusive, debatidas, né, no Fórum Parlamentar realizada amanhã no município de Chapecó. Tu falou a questão da saúde, da infraestrutura, e agora, até antes do recesso parlamentar, né, do metade do mês de julho, quais que serão as prioridades do mandato, além dessas questões da infraestrutura e também da saúde, como o senhor mencionou? Bom, este é o momento para nós apreciarmos, se tudo correr bem, a lei das diretrizes orçamentárias. Então, eventualmente, pode ser que tenhamos aqui a ajuda traduzida através de uma emenda, priorizando setores de interesse do Oeste. Por exemplo, produção de hidrogênio verde. Hoje, na viagem, nós discutimos isso. Nós estamos votando uma matéria, já aprovamos o principal, ou seja, o corpo do projeto. Vamos votar os destaques, que são emendas ao projeto, sobre como, a partir de onde você produz o hidrogênio verde, que consome muita energia. Alguns defendem que seja apenas energia fotovoltaica e eólica, ou seja, vento ou sol. Mas nós achamos que não. Nós achamos que todas as formas de geração de energia limpa, por exemplo, a hidrelétrica, a geração de energia elétrica a partir da água, é a grande riqueza do Brasil e da região. Seja uma PCH, seja as usinas hidrelétricas que já se espalharam pela região oeste. Então, isso é um debate da maior importância, porque nós vamos ter, para investir nos próximos 3 anos na geração, na produção de hidrogênio verde, 18 bilhões e 300 milhões de reais. Quer dizer, há recursos para isso. Se nós não garantirmos que Santa Catarina pode desenvolver a partir da energia hidrelétrica, a partir da queima, da combustão limpa de resíduos, tudo isso pode gerar a energia para a produção do hidrogênio verde. Então, isso nós temos que votar agora. Certamente, na primeira semana de julho, nós vamos votar isso. Já na semana que vem, portanto. E outras matérias relacionadas ao orçamento, a obras e a eventuais financiamentos do governo do Estado, por exemplo, que tem que passar pelo Senado. Ou seja, nós sempre fazemos um esforço concentrado antes do recesso, que deve acontecer a partir do dia 20 de julho. Senador, outra questão, considerando ainda, né, a questão das ações do mandato, do trabalho realizado do Congresso Nacional,
quem vê de fora assim percebe um certo impasse, algumas discordâncias entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Queria que o senhor falasse mais por que ocorrem essas situações de impasse em determinadas decisões, em certas situações também, discussões em Brasília. Eu acho que esse não deveria ser um assunto prioritário, mas infelizmente ele está ocupando as manchetes dos jornais e a sucessão de discussões, de debates, de impasses, né, faz mal ao Brasil. Eu acho que nós temos que fazer sempre o meia-culpa. Será que eu estou errado? Mas eu percebo que em alguns assuntos polêmicos hoje, o erro não é do Congresso. Exemplo, essa questão das drogas. Eu acho que o Supremo fez mal em priorizar esse assunto no momento em que o Congresso está deliberando. De igual sorte, a questão das decisões monocráticas, como foi o impacto da decisão monocrática do então ministro do Supremo, agora ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que suspendeu a lei das estatais nas exigências que a lei contém para evitar interferência política, apadrinhamento de indicados, né, que tanto mal fizeram ao Brasil. Então eu acho que o Congresso tinha aprovado uma lei, uma decisão monocrática suspendeu, 14 meses depois o Supremo reconheceu que a lei era correta, mas não mandou aplicar a lei imediatamente, mandando demitir aqueles que foram nomeados ao arrepio desta lei. Então são ações controversas desnecessariamente. E eu que quero prezar pelas instituições, a justiça é fundamental para um país democrático. E o Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da Constituição e das nossas liberdades, do Estado de Direito. Então esses conflitos não deveriam acontecer. Eu acho que a busca do entendimento é importante, mas talvez nós tenhamos que ter algumas medidas mais concretas para fazer valer aquilo que o Estado de Direito está exigindo. Senador, mudando um pouquinho de assunto, falando de política partidária, eleições municipais de outubro se aproximando, queria saber como o senhor está contribuindo aí na capacitação e também na preparação dos pré-candidatos do Partido Progressistas nas diferentes regiões de Santa Catarina. Olha, eu procurei participar do maior número possível de ações do Capacita 11, que é uma iniciativa muito importante que o nosso partido está fazendo, não sei se outros partidos estão, para termos uma preparação dos nossos pré-candidatos e candidatas a vereador, a vereadora, vice-prefeito, vice-prefeita, prefeito e prefeita. O partido tem hoje 166 pré-candidatos a prefeito e a prefeita. E temos um número expressivo de pré-candidatos a vereador, inclusive aqui em Chapecó. O Capacita significa difundir entre os nossos candidatos as nossas responsabilidades. O nosso partido preza e coloca como fundamento liberdade de expressão, liberdade de empreender, seja na cidade, seja no campo. Sempre fomos defensores da pequena propriedade rural e da micro e pequena empresa. Agora mesmo estamos batalhando para preservar que o dinheiro do Pronamp, do Fundo de Garantia de Operações do Pronamp, permaneça para o Pronamp e não vá servir para pagar a dívida externa e nem mesmo desviado para outras finalidades orçamentárias. Tem um projeto de lei que eu defendo lá, que foi assinado pelos 3 senadores de Santa Catarina, pela senadora Ivete, pelo senador Seif e por mim. E nesta luta, o nosso partido procura, nesses cursos, também de infundir a responsabilidade. Os nossos candidatos não podem se aventurar a prometer coisas que depois vão nos deixar embaraçados. Então idealismo, programa, prioridade
e também responsabilidade, o que nós queremos difundir entre os nossos pré-candidatos, como eu mencionei. Senador Amin, para fecharmos essa conversa, quais serão as prioridades e o foco principal do mandato até o encerramento aí no final do ano de 2026? Olha, nós vamos continuar lutando por Santa Catarina. Nenhuma causa, da pesca à educação, da saúde à infraestrutura, que interesse ao nosso Estado vai ser descuidada por nós. Esse é o meu grande objetivo, é cumprir o mandato com absoluta prioridade para o meu Estado. Claro que a minha consciência, aquilo que eu considero como sendo a minha formação e o meu partido, são ingredientes disso, mas o senador tem que ter como responsabilidade maior representar o Estado, ou seja, os interesses do Estado, as causas do nosso Estado. E isso eu pretendo continuar a fazer, aceitando críticas, aceitando sugestões, né, para cumprir o meu dever com o meu senhor. Meu senhor é o povo catarinense. É a ele que eu tenho que servir com a maior dedicação possível. Senador, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista. O Jornal Diário do Iguaçu fica de portas abertas para as novidades do mandato e também as novidades do contexto político de Santa Catarina e também a nível de Brasil. Muito obrigado, meu amigo. Será sempre um prazer estar aqui e prestar contas com a ajuda de vocês à sociedade de Chapecó e do Oeste. Mais uma vez, muito obrigado. Este foi o senador Esperidião Amin, senador por Santa Catarina, que fez um balanço das ações do mandato e também destacou aí o contexto político de Santa Catarina e também a nível nacional. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!